Pessoal, eu sou a Júlia, sou a monitora da terceira área e eu vou resolver então algumas questões de QGT com vocês, tá? A primeira questão é: necessita-se de um sistema tampão na qual o pH deva permanecer constante em aproximadamente 3,10. Para o preparo desse tampão, dispõe-se de 200 ml de ácido fosfórico 0,80 mol por litro, e daí ele dá os 3 pKas, e de uma solução de hidróxido de sódio de 1 mol por litro. Aí a pergunta é, a letra A: qual par conjugado derivado do ácido fosfórico é o mais adequado para a preparação dessa solução? Justifique. Então, gente, nessa primeira letra aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês os 3 pares, assim, para vocês darem uma relembradinha. Ah, eu tenho que saber isso de cor? Eu não me lembro se vocês têm alguma colinha para usar na prova. Se vocês tiverem, anotem. Se não, é bom saber. Mas é bem tranquilo. Tipo assim, é só pensar que a cada equilíbrio ele vai perdendo um hidrogênio, né? E aqui o pK1, 2,12. O 2. Não é 4. Não é 4 sim, maluca. É aqui que muda. Então, gente, o que vocês têm que se atentar quando a questão pergunta qual o par conjugado é mais adequado, tá? Quanto mais próximo o pKa é do valor que a gente quer do pH, é o que a gente precisa, entendeu? Porque o que acontece? Significa que o tampão vai ser mais efetivo quando a gente tem um valor de pKa mais próximo do pH. Nesse caso aqui, não tem nem dúvida de que é esse sistema aqui, de 2,12, porque todos os outros destoam muito do valor que a gente precisa. Então a resposta desse aqui seria isso daqui. Ah, mas eu preciso escrever tudo isso? Não, tu pode colocar só esses 2 primeiros aqui, tipo, fazer uma relaçãozinha e tal. Ah, mas a gente vai colocar hidróxido de sódio. Tem que colocar o hidróxido de sódio? Tanto faz. Tipo, tu pode botar só um NH aqui, sabe? Tipo, eles não vão... Vocês entendendo essa parte do raciocínio, que quanto mais próximo o pK é do pH, pro par conjugado ser o mais adequado, eles não vão, tipo, descontar detalhezinhos assim, sabe? Então, essa é a resposta da primeira questão. A segunda questão é: qual é a relação base-ácido do par conjugado? Faz um tempinho já que eles cobram esse tipo de coisa nas questões, e isso é bem tranquilo, gente. É só colocar na fórmula mesmo. Deixa eu até... Vou botar a fórmula aqui pra vocês, porque meio que já é pra vocês saberem de cor, né? Mas tudo bem, eu vou escrever, porque a gente tem que decorar muita coisa mesmo, e se tem cola. Mas eles dão as fórmulas na prova também, né? Então, formulinha padrão, pKa, eu vou colocar um aqui que é o que a gente vai usar, né? Mais log da base e ácido. Ah, Júlia, por que tu tá usando mais log de base e ácido? Porque ele me pediu essa relação aqui, tá? Se fosse o contrário, eu faria do contrário. Enfim, aí a gente só vai substituir os valores mesmo, ó. O pH que a gente quer é 3,10. Então, 3,10 igual ao pK1, que foi o que a gente escolheu. 2,12 mais log da base dividido pelo ácido. Ai, Júlia, mas eu posso escrever base e ácido e não colocar quem é quem? Vocês podem fazer como vocês acharem melhor, vocês entendendo o raciocínio é de boas. Mas assim, eu vou botar aqui só pra quem tá em dúvida de quem que é quem, né? O ácido é o nosso primeiro, tipo, isso aqui é o nosso ácido, ó. Então, H3PO4 que seria aqui embaixo. E aqui em cima seria o H2PO4 menos, tá? Vocês podem colocar o que vocês quiserem na hora da fórmula. Vocês não errando essa questão, pelo amor de Deus, por causa disso. Tipo, quem que eu boto? Escrevam, base ácido. É bem tranquilo isso.
Aí, então, vamos lá. 3,10 menos 2,12 log. Eu tô fazendo, tipo, as fórmulas, as coisas bem esmiuçadinhas pra vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar depois, tá? Aí, aqui, então, vai ficar 0,98 igual a log de base e esta. Aqui vocês se embananam muito. Nessa parte aqui, ó. Tipo, o que eu faço aqui, não sei o que lá. Vocês precisam tirar esse log. Como que a gente tira esse log? Na calculadora científica tem uma função, uma segunda função nos botões, né? É essa função que vocês têm que usar para mudar isso daqui. Aí isso daqui vai ficar na base de 10. Reparem na calculadora de vocês. Qualquer dúvida também em relação a isso, vocês podem me perguntar, mas vocês não vão tirar log, vocês vão tirar a segunda função da calculadora para tirar esse valor, tá? E aqui, então, o nosso resultado vai ficar 9,55, igual a esta relação. Tranquilo, gente. Aqui por enquanto, ainda tá super tranquilo. Beleza. Vamos para a última questão. Tá, daí a terceira questão é: qual volume de solução de hidróxido de sódio é necessário para o preparo desse tampão? Assim, eu quebrei um pouco a cabeça para fazer essa questão, porque eu vi que teve gente que fez de fração e os negócios assim, uns bagulho nada a ver. Eu prefiro fazer por fórmula e prefiro esmiuçar as coisas, e quanto mais esmiuçado para mim, melhor. Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula aqui e destrinchei ela com todos os valores que a gente tinha. E daí eu acho que até vai ficar melhor para vocês entenderem, tá? H2PO4 menos... Primeiro eu vou montar... Calma aí, vamos por partes, tá? Vamos fazer primeiro o equilíbrio pra gente ter uma noção do que tá acontecendo. H3PO4 mais H2O H2PO4 menos mais H3 a mais. Beleza, gente. A gente tem, então, 0,80 ml de ácido fosfórico e a gente tem 200 ml disso. A gente precisa ajeitar a nossa concentração. Por quê? Porque a gente tem 0,8 mol a cada 1 litro, mas a gente tem só 200 ml. Aí a gente já precisa dar uma modificada aí, tá? Essas coisas na concentração vocês não podem esquecer, porque às vezes vocês erram questões, eu erro questão, todo mundo, por detalhe bobo, que é tipo assim, literalmente só mudar a concentração, sabe? 0,2 litros. Daí aqui, então, a gente tem 0,16 mols. Beleza, a gente tem 0,16 mols. Ok. Dito isso, vamos lá. Toda vez que a gente está adicionando uma base forte ou um ácido forte, o equilíbrio vai se deslocar, né? Então, a gente está perdendo, tipo assim, começou assim. A gente está perdendo alguma coisa desse lado, mas a gente está adicionando desse lado, tá? Só que a gente não sabe quanto. Isso aqui é a base que a gente está adicionando, tá? Quando a gente adiciona a base forte, a gente está mudando o equilíbrio para direita. Direita, né? Isso aqui é direita, eu sou meio dislexa. Enfim, a gente precisa entender isso, sabe? Se você estivesse adicionando uma base forte, o equilíbrio é deslocar para esse lado aqui. Como não é o caso, a gente vai ter mais desse lado aqui. Isso vocês não podem esquecer. Às vezes eles perguntam muito esse tipo de questão, tipo, quanto que precisa, não sei o que lá. Vocês têm que entender que a gente está adicionando aqui. Só que a gente não sabe quanto que a gente está adicionando, né? A gente sabe que a gente partiu de um 0,16 mol do ácido. E que daí, no momento que a gente adiciona a base forte, perde um pouco desse lado e ganha desse lado aqui. Entendendo isso, a gente consegue esmiuçar a fórmula, tá? Que foi o jeito que eu fiz. Pode ser que vocês achem outro jeito pra fazer. Eu acho assim mais tranquilo, tá? Tomara que caiba tudo aqui, porque eu fiz uma loucurada. Tá, vamos lá. Júlia, mas por que antes tu escreveu base ácido e agora tu tá escrevendo como eles são mesmo? Porque daí eu consigo ver os valores da forma mais fácil. Eu sei o que eu tenho que colocar o que, entendeu? Tipo assim, ó, o pH, que a gente já tem, a questão já deu, 3,10. O pKa1, 2,12. Beleza, isso tudo a gente tem. Então, a gente vai colocar aqui o mais log, e daí aqui que a gente vai substituir agora, ó.
O H2PO4, a gente tem X, que foi o que a gente discutiu aqui. E o H3PO4, a gente tem 0,16 menos X. Até aqui todo mundo concorda. Beleza, essa parte aqui toda a gente já fez anteriormente, na primeira questão. Mas eu vou fazer de novo, porque eu sou dessas, eu acho que a gente precisa fazer do jeito que a gente entende, né? Não me julgue. Então aqui vai ficar 0,98, porque eu passei isso aqui pra cá, diminuo, nananã, a gente já fez isso antes. Igual a log dx 0,16 menos x. Aqui, gente, vai ficar aquela mesma questão de tipo, vou cortar aqui e vou levar na base dessa. Perfeito? Então aqui a gente vai ter o 9,55 que a gente já tinha calculado, igual a x dividido por 0,16 menos x. Top. Ah, Julia, agora que ferrou a nossa vida. Não, gente, calma. Ó, vamos só organizar aqui as coisas para ficar de um jeito fácil, ó. A gente vai pegar esse x, esse 9 aqui vai passar multiplicando, ó, porque esse aqui ele tava dividindo, entendeu? Então vai ficar 9,55 vezes 0,16 menos x. Carrossel. Então esse 9,55 vezes o 0,16 vai ficar 1,528. E o 9,55x vezes x vai ficar 9,55x, né? Nossa, e agora o que eu faço aqui? Tranquilo, gente. X a gente passa tudo para um lado, né? Então vai ser, esse aqui tá diminuindo, né? Ele vai passar multiplicando, então vai ser x mais 9,55x igual a 1,528. 528. Lembrem que aqui na frente desse x tem um 1 invisível. Eu vou até mudar de cor para vocês lembrarem desse detalhe. Isso é coisa que a gente aprende, sei lá, no fundamental, eu acho. Ensino médio, não sei. Quando a gente tá somando, a gente tem um invisível aqui na frente desse x, né? Então, por isso, aqui vai ficar 10,55x igual a 1,528. Aí agora, galerinha, é só sucesso. 1,528 dividido por 10,55 0,1448. Cansamos, né? Cansamos. Mas enfim, era isso que a gente precisava. A gente esmiuçou toda a fórmula e descobriu que o x, na verdade, é 0,144... 1448 mol. 0,1000 é foda, né? Enfim, a gente descobriu que a gente tá adicionando isso aqui de NaOH nos dois lados. Só que isso daqui tá em mol. Eu quero saber quanto que isso daqui é em ml. E daí tem aqui no enunciado que que a nossa solução de hidróxido de sódio é 1 mol por litro. Então, vamos lá. Se a cada 1,0 mol eu tenho em 1 litro, 0,1448 mol eu vou ter em quantos litros? É basicamente isso. Isso aqui, para facilitar a nossa vida, no resultado, vocês podem colocar em ml, tá? Então, nosso x vai ficar 144,8 ml. É esse o volume que a gente precisa. Cansei. Eu sei que foi uma questão difícil. Essa questão aqui, na verdade, ela é trabalhosa, tipo, para fazer tudo isso aqui, fórmula e tal. Existe um jeito mais fácil? Eu acho que existe, só que é um jeito muito mais teórico, que daí envolve fração e nananã, que para mim fica mais difícil, eu sou mais do time cálculo, tá? Então, primeira questão tá pronta. Qualquer dúvida em relação a isso, podem me mandar. Pessoal, para a segunda questão, que pede assim: calcule o pH de uma solução resultante da mistura de 40 ml de ácido acético, 0,25 mol por litro, ele deu K também na questão, com 60 ml de água. Esse tipo de questão eles costumam cobrar em prova, tipo, bastante assim, até porque ela abrange muitas coisas, né? Então vamos lá. Ele quer que a gente misture 40 ml de ácido acético com 60 ml de água. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é concentrações, porque a gente tá fazendo uma mistura, então mistura a gente tem mudança de volume, né? Então, vamos lá. C1, V1, C2, V2. A gente tem... A nossa concentração é 0,25 mol por litro de ácido acético.
vezes o volume 1, que é 0,04 litros, né, que são os 40 ml, igual a concentração 2, que é o que a gente quer descobrir, vezes o volume 2, que é 0,1, porque 40 mais 60 fica 100 ml. Isso? 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. Então, 0,1. Beleza. Daí, a gente vai ter aqui 0,01 mol dividido por 0,1 litro, que vai ser a nossa concentração 2. 0,1 mol por litro, tá? De ácido. Ok. Feito isso, a gente vai montar o nosso equilíbrio. Essa questão, ela é bem tranquila, gente. Tipo assim, se cair em prova, tipo, não tem muito pra onde fazer diferente daqui, sabe? O máximo do máximo que a gente pode errar é ali nas concentrações, mas de nervoso, entendeu? Beleza. Então, lembrem que o ácido acético, ele é um ácido fraco, tá? Então, ele não vai se dissociar por inteiro. No início, a gente tem 0,1 e no equilíbrio, a gente tem 0,1 menos x, x e x. Todo mundo em concordância aqui, né? Beleza, a nossa fórmula, então, é Ka igual a CH3CO menos H3 a mais sobre CH3COH. Beleza. Aí a gente só substitui os valores, tá? 1,75 vezes... eu não faço vezes assim, eu faço vezes de pontinho. Vezes 10 na menos 5 igual a x dividido por 0,1 menos x. Aqui tem aquele detalhe assim, será que a gente pode ou não desprezar aquele x? Quando a concentração do nosso ácido dividido pelo Ka é maior que 1000, vou deixar aqui, H maior que 1000, a gente pode sim... Poxa, que eu fiz errado. K é maior que 1000, a gente pode desprezar o nosso x, tá? Porque esse x vai ser, tipo, pequenininho, quase inconsiderável, então a gente ignora ele. Aí fica bem mais fácil o nosso cálculo, né? Se não tivesse que desconsiderar, a gente teria que fazer Bhaskara. Bhaskara é um terror. Eles gostam de botar Bhaskara em prova, infelizmente, tá? Ainda nem sei porque eles ensinam desse jeito aqui. Às vezes eles botam, tipo, tão de bom humor, não botam com Bhaskara, tá? Vamos torcer para que não caia pra vocês. 1,75 vezes 10 na menos 5 igual a... Já vou fazer direto, tá? Vezes 0,1 igual a x ao quadrado. Então, aqui vai ficar... eu já vou fazer bem direto, porque esse aqui é bem tranquilo, tá? 1,75 vezes 10 na menos 6 igual a x. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, né? Esse aqui vira raiz, esse aqui multiplicando, só mais um aqui. Aí, o valor do nosso x vai ser 1,32 vezes 10 na menos 3 mol por litro. O nosso x é isso aqui e isso aqui, então esse é o valor. E agora é só colocar na formulinha do pH. Menos log de 1,32 vezes 10 na menos 3. pH igual a 2,88. Dá para arredondar, né, galera? 2,9. Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Bem tranquila, bem fácil. Essa daqui é padrão de lei, né? Vamos lá. Deixa eu apagar. Beleza. Para a segunda questão, ele quer que a gente adicione 50 ml de hidróxido de sódio. Lembrem sempre, hidróxido de sódio, base forte. Tá, ok. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente tinha feito antes as concentrações, né? Então, C1V1, C2V2, tá mudando o volume, né? Então, a gente só muda o volume praticamente. Eu sei que o 0,25 vezes o 0,04 dá 0,01. Então, já vou resumir essa parte aqui, tá? 0,01 dividido
por 0,09. Júlia, por que 0,09? Porque 40 ml mais 50 ml, que a gente está adicionando, dá 90 ml. Daí fica 0,09, tá? Então, de ácido, a gente vai ter 0,112 mol por litro. E daí, do nosso hidróxido de sódio, vamos lá, C1V1, C2V2. A concentração é 0,16 vezes 0,05 igual a C2 vezes 0,09. 0,008 dividido por 0,09, 0,088. Isso a gente tem, até vou colocar aqui ácido base para vocês não se perderem. Beleza. Daí a gente monta o nosso equilíbrio, né? Eu falei para vocês na questão anterior em relação quando a gente está adicionando hidróxido de sódio, misturando com hidróxido de sódio, a gente tem que ver para onde é que vai, o que vai acontecer, né? H2O mais CH3COONA. Tá. Então, no início, a gente tem 0,112 e 0,088. Lembrem que quando a gente está colocando o hidróxido de sódio, né? Ele é uma base forte, então ele vai se dissociar por inteiro. Então, no equilíbrio, a gente vai ter aqui todo ele dissolvido. 0,088. No caso do nosso ácido fraco, não vai ser inteiro. A gente tem que diminuir isso aqui que a gente tem de base daqui. Ah, Júlia, por quê? Tem coisas que eu só aceito, entendeu? Quando a gente tá... Eu sei que a gente tá fazendo uma mistura com uma base forte e o nosso ácido ele não vai se dissociar por inteiro, então a gente tem que descontar isso da base. Qual a lógica? Eu acho que vocês já devem saber. Eu sei, mas eu não consigo explicar agora porque minha cabeça já tá meio maluca. Mas se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso depois, vocês me mandem uma mensagem que eu tento elaborar um texto, uma coisa assim, explicando super elaboradamente. Naquela questão que a gente tinha feito antes, lembrem que a gente tinha um 0,16 menos x e aqui a gente tinha mais x? Porque a gente tava adicionando, tipo, a gente tava perdendo de um lado e colocando do outro lado. É basicamente o mesmo raciocínio, só que nesse caso aqui a gente sabe a quantidade que a gente tem, que é 0,088. Então a gente vai basicamente fazer isso. O 0,112 menos o 0,088. Acho que agora eu expliquei melhor, né? Então aqui no equilíbrio a gente vai ter 0,024 mols do nosso ácido fraco. Beleza, gente. Dito isso, é só colocar na fórmula. pH igual a pKa mais log de CH3COONA dividido por CH3COOH. Vamos lá. pH igual... Ah, ele não deu o pKa, ele deu o Ka. Como que a gente faz isso? Log. O pKa é igual a menos log do Ka. Então, o pKa vai ser igual ao menos log de 1,75 vezes 10 na menos 5. O pKa é igual a 4,75. Perfeito. Então, aqui a gente coloca 4,75 mais log de 0,088 dividido por 0,024. Aí, galera, a gente tem tudo que a gente precisa, é só seguir o fluxo, ó. 4,75 mais log... Nossa, a minha letra... Eu escrevo muito rápido. Olha só, eu escrevo muito rápido às vezes. Eu falo muito rápido às vezes também. Não sei o que acontece. Enfim. 3,67 é a divisão disso daqui. Então, pH de 4,75 mais o log disso daqui vai ficar 0,56. O pH disso vai ficar 5,31. Abemos um resultado. Essa é tranquila, gente. Também acho tranquila, assim. O mais difícil é a gente lembrar de diminuir. Isso aqui, na verdade, eu vou sublinhar. Isso aqui é a parte mais difícil, ó. De lembrar de, tipo assim, que tem ácido, base forte, ácido forte, a gente tem que fazer essa diminuição, descontar de um lado, adicionar do outro
Isso é o mais pegarretão dessa questão. E lembrar que quando ele dá o K e na fórmula o pK, a gente tem que fazer a conversão, né? Mas de resto, tipo, a fórmula e tal, vocês já estão craques. Vamos para a letra C. Tá, na letra C ele pede que a gente adicione 62. Ah, isso aqui era para ser um 5, tá? Era para ser 62,5 ml de NaOH. 0,16 mol. Então não mudou a concentração do NaOH, só mudou a quantidade que a gente está adicionando. Então vamos lá, beleza. A gente já sabe que nesse caso aqui a gente tem 0,097 mol do ácido. Agora a gente vai mudar só da base mesmo. Que daí fica 0,16 vezes 0,0625 igual a C2 vezes 0,1025. Por que 10,25? 62,5 mais 40 ml. Então, a gente vai ter 0,01 dividido por 0,1025, 0,097. Que legal, a gente tem as mesmas concentrações de ácido fraco e de base. Quando é esse caso, o que é que a gente faz? É sal, gente. E é isso aí. E não tem muito o que fazer. Daí, os equilíbrios, eles mostram mais fácil as coisas, tá? E é bom, vocês têm que saber fazer isso daqui, na verdade, tipo, quando acontecem esses casos. Porque, tipo assim, vocês precisam visualizar o que tá acontecendo, sabe? Ó, CONA. A gente tem a formação do sal aqui, tá? Aí a gente precisa desmontar esse sal, porque as concentrações são iguais, então a gente precisa ver quem que vai hidrolisar nesse caso, tá? Então, o CH3COONA desmontadinho, vamos ver os íons dele. CH3COO menos mais Na. Gente, não esqueçam disso. Cátion e ânion que vem proveniente de espécie forte não hidrolisa. Então, HCl, NaOH, de lei assim esses, tá? Existem outros, depois eu posso mandar uma relação para vocês, mas eles nunca vão hidrolisar. Então, isso aqui jamais vai hidrolisar. Vocês precisam pegar isso daqui para fazer essa reação. Dito isso, CH3COO mais H2O. Porque o que acontece? Ele vai, quando a gente for fazer a hidrólise desse sal, ele vai regenerar o ácido. Tipo, tcharam. Tem uma explicação teórica disso, eu tenho isso aqui no meu resumo, que o íon cátion proveniente de base forte jamais hidrolisa, e quando a gente pega a base fraca e faz a hidrólise dele, ele vai regenerar o ácido. É basicamente isso que acontece. Não tem muita enrolação. Ok, beleza. Então, a gente sabe que a concentração é 0,097 e que 0,97 menos X, porque a gente não sabe quanto que ele tá perdendo, né? Só que nesse caso, quando a gente tem uma hidrólise, a gente precisa ver o KW. A gente precisa ver o KH para fazer isso, que é a constante da hidrólise, né? Então, a gente vai pegar aqui KH igual a KW dividido pelo Ka. 10 menos 14 dividido por 1,75 vezes 10 na menos 5. 5,71 vezes 10 na menos 10. Fechou. Agora a gente vai colocar na formulinha. 5,71 vezes 10 na menos 10 igual a x 0,097 menos x. Podemos desprezar esse x, Júlia? Sim, a gente pode desprezar esse x, beleza. Porque, façam uma divisão aí vocês. Eu fiz, mas eu não vou colocar aqui, porque senão eu vou dar tudo muito de mão beijada, né? Também não dá pra ser assim. Mas eu fiz o cálculo e a concentração deu maior, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado igual a 5,71 vezes 10 na menos 10 vezes 0,0097. X ao quadrado igual a... Aí eu já vou fazer direto na raiz, tá? 5,54 vezes 10 na menos 11. Raiz disso. Nossa, coisa horrível. Péssima, né?
Sério, se um dia vocês olharem meus cadernos. Tá, então o resultado disso é 7,44 vezes 10 na menos 6. E agora, galerinha, olhem aqui, tá? Quando vocês não souberem, tipo, pH, pOH, na nossa... Eu acho que eu apaguei. Não, tá aqui, ó. No nosso equilíbrio, a gente tem a informação de base, ó. A gente tem o H aqui. Então, a gente não vai ver o pH, né? A gente vai ver o pOH, porque é o que a gente teve a formação ali. Então, vai ser menos log de OH menos log de 7,44 vezes 10 na menos 6. pOH é igual a 5,13. O pH, então, vai ser 14 menos 5,13, 8,8 o nosso resultado. E faz sentido, visto que a gente tem OH no nosso equilíbrio, na nossa formação, né, gente? E a última questão, cabe aqui embaixo, eu vou tentar colocar aqui embaixo, mas cabe sim. Ele pede só pra gente calcular o grau de ionização. O grau de ionização é uma formulinha bem tranquila. A gente tem que ver a quantidade ionizada, só que é da letra A, né? E eu apaguei já, infelizmente, a letra A. Ai, peraí. A minha letra hoje tá um cão. Quantidade ionizada sobre a quantidade inicial. A quantidade ionizada, a quantidade que foi ionizada na nossa primeira questão lá, se vocês devem ter anotado aí, é 1,32 vezes 10 na menos 3. E a quantidade inicial é que a gente tinha colocado. Tipo assim, é basicamente o que tinha no início da nossa reação, que é 0,1. Isso aqui, galerinha, vai dar 0,013. 132. E daí é só multiplicar por 100, porque o grau de ionização é em porcentagem. 1,32%. Essa aqui também é bem tranquila, bem de boas, grau de ionização. Achei, sim, essas questões, elas na verdade é tudo questão de prática e tu lembrar, tipo, do base forte, lembrar de quem que vai hidrolisar, lembrar que o ácido regenera. E não, sabe assim? Porque de resto, é muito tranquilo. Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou fazer a questão 3 com vocês da pré-prova. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o NOx de cada uma dessas moléculas, né? Então, como é que a gente faz isso? O oxigênio, ele vai ser sempre menos 2. Vou usar outra cor aqui pra ficar... O oxigênio vai ser sempre menos 2, tá? Aí a gente faz esse menos 2, que é o NOx do oxigênio, vezes 3, que vai dar menos 6. Aí, essa conta aqui, ela tem que corresponder a menos 1, que, se vocês perceberem, é a carga desse composto, tá? Aí, como é que esse cálculo vai dar menos 1? Se a gente botar mais 5 nesse elemento aqui, a gente vai resultar em menos 1. Então, isso quer dizer que o NOx do BR vai ser mais 5, tá? Isso é importante a gente guardar. Eu gosto de botar aqui embaixo também. Esse CD aqui não tem nenhuma carga, né, nele. Então, a gente vai considerar que ele é zero, tá? Aqui a gente tem o BR2, ele também não tem nenhuma carga, então a gente vai considerar como zero. E aqui tem esse CD OH2, né? Nesse caso, a gente pode fazer aquilo de o que tá aqui embaixo vai aqui pra cima e o que tá aqui embaixo vai aqui pra cima. Então, acaba que esse CD fica com carga mais 2 e o OH fica com carga menos 1, né?
Então, a gente vai anotar aqui embaixo mais 2. Agora, eu gosto de fazer dessa forma aqui, né? Então, a gente localiza onde tá o BR, onde tá o BR. E junta os dois, tá? E a gente localiza onde tá o CD e o CD e junta assim. Aí, gente, eu gosto de lembrar dessa forma aqui. A gente bota os números assim, ó. -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0. Aí começa mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Aí, quando a gente tem o número indo do negativo para o positivo, a gente tem uma situação de oxidação. Quando a gente tem o número indo do positivo para o negativo, a gente tem uma situação de redução, tá? Aí a gente vai ver o que se encaixa ali. Então, no caso do BrO3, a gente tá indo do 5 para o 0. Então, a gente tá indo do positivo lá para o negativo. Então, é uma situação de redução, tá? Já nesse caso aqui, a gente tá indo do 0 pro positivo. Então, a gente tem uma situação de oxidação. Ok, agora a gente vai montar as reações redox, né? Então, eu vou botar aqui... oxidação vai ser o CD, aí a flechinha e o produto, né? Aí a gente vai botar os elétrons aqui, porque é uma reação de oxidação. Aí, na reação de redução, a gente vai pegar o BrO3 menos, e nesse caso, na redução, os elétrons eles vão do lado dos reagentes, né? Ok. Agora, o próximo passo é a gente ver se esses elementos, eles estão balanceados, né? Então, a gente vê aqui, CD aqui tem uma molécula, né? Do outro lado, tem uma molécula também. E desse aqui, a gente vê o BR, uma molécula, do outro lado ele tem duas, tá? Então, isso quer dizer que a gente vai ter que botar um 2 aqui. Ok, feito isso, agora a gente vai. Quando a gente quiser balancear oxigênio, a gente adiciona água do outro lado da reação, né? Do lado contrário. E quando a gente quer balancear H+, a gente balanceia com... Quando a gente quer balancear hidrogênio, a gente adiciona... balancear hidrogênio, a gente vai adicionar H+ do lado contrário, né? Tá. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, a gente vai reagir. Ó, como nesse caso aqui, a gente tem um oxigênio, né? E desse lado a gente não tem oxigênio.
Então, para balancear esse oxigênio, a gente vai adicionar água desse lado da reação. Então, a gente vai adicionar água. Tá. Então, aqui a gente tem 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Aqui a gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a gente adiciona 2. Agora, a gente tem 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, o oxigênio eu tô ok, mas agora eu quero balancear o meu hidrogênio. Então, eu vou adicionar hidrogênio desse lado aqui. Adicionando hidrogênio desse lado, eu consigo balancear, porque daí eu vou botar 2 aqui e vai dar certinho, ó. O CD, então, tá certinho dos dois lados. O hidrogênio ficou 4 desse lado, e 2 aqui, 4. E o oxigênio ficou 2 aqui, e aqui ficou 2 também. Ok, tá certinho. Agora, a gente vai para outra reação, a reação de baixo. Nessa reação, a gente quer balancear o oxigênio. Então, a gente vai adicionar do outro lado água. Então, a gente tem 6 oxigênios e desse lado nenhum. Então, a gente pode botar 6. Mas aí, a gente vai ficar com 12 hidrogênios e desse lado nenhum. Então, a gente vai adicionar mais hidrogênio desse lado aqui. Só deixa eu arrumar aqui que ficou. Então, a gente vai adicionar hidrogênio do outro lado, tá? Agora sim, como aqui ficou 12 hidrogênios, a gente bota 12 desse lado aqui. Ok, vamos conferir, então, 2, 2. 6 oxigênio, 6 oxigênio. 12 hidrogênio, 12 hidrogênio, certinho. Daí, agora, a gente tem que ver os elétrons, como a gente balanceia os elétrons. Para fazer isso, a gente vai ver, então, primeiro na reação de oxidação. Nesse caso, a gente vai perceber que desse lado aqui da reação, a gente não tem nenhuma carga, né? Então, a carga é neutra desse lado. Já desse lado aqui, a gente tem essa carga aqui. Então, a gente só vai balancear essa carga. Para isso, então, a gente vai adicionar 2 elétrons para balancear essa carga, né? Porque são 2 hidrogênios. Embaixo, na reação de redução, desse lado aqui, a gente também não tem cargas, né? E desse lado aqui, a gente tem 12 cargas do H+. E aqui, a gente tem 2 cargas negativas, tá? Então, nesse caso, a gente vai adicionar 10 elétrons. E aí, a gente vai... Porque daí vai dar certinho, né? Vai ter, então, 2 cargas negativas desse, mais 10 desse aqui, vão neutralizar as 12 cargas positivas desse. Aí dá certo. Ok, só que agora a gente tem 2 elétrons deste lado e 10 elétrons deste. E o nosso objetivo é cortar um com o outro, tá? Ter o mesmo valor dos dois lados. Então, para isso, a gente vai fazer
a redução de oxidação vezes 5. Daí agora a gente vai calcular todos. Então, 5CD mais 10 água, 5CD, OH2 mais 10 elétrons mais 10H+. Embaixo continua o mesmo, tá? A gente só multiplicou em cima. Agora, a gente pode cortar os 10 elétrons com os 10 elétrons. E somar essa reação, tá? Fazer dela uma só. Para isso, a gente tem que agora ver o que é igual dos dois lados da reação, tá? Então, vamos ver. O que não é igual primeiro, né? Esse aqui só tem esse aqui só tem esse aqui só tem esse aqui só tem esse. Ok. Então, vamos transcrever isso aí. Tá. Agora, a gente vai ver o que é igual dos dois lados, né? Então, aqui a gente tem 10 moléculas da água, aqui a gente tem 6. Então, a gente subtrai uma pela outra e sobra 4 e a gente bota do lado que tiver maior quantidade, tá? E a gente tem também, ó, o H+, desse lado e desse lado aqui também. Esse lado aqui tem mais, então vai ficar mais 2H+. Ok. Agora, a gente passa pro outro lado da reação. E desse lado aqui só sobrou duas coisas, então, né? A água a gente já copiou. O hidrogênio também. Esses dois também. Então, só sobrou esse. Ai, não vai caber aqui, mas vocês conseguem entender, né? E aí, essa aqui é a nossa reação final, tá? Agora, a questão pede também pra gente indicar qual é o agente oxidante e qual é o agente redutor. Então, isso a gente tem que ter cuidado, porque o agente oxidante é o que sofre redução. Então, esse aqui... Ai, deixa eu botar outra cor de caneta. Então, o que sofre oxidação é o agente redutor e o que sofre redução é o agente oxidante. E é isso, gente. Qualquer dúvida, podem nos consultar.